Ciao a tutti! Você já pensou em estudar fora do Brasil? Já pensou em fazer uma pós-graduação no exterior, mas acha que é muito difícil de conseguir? Eu sou aluna de doutorado aqui na Itália e depois que eu publiquei o meu primeiro vídeo, eu recebi algumas perguntas de como foi o meu processo seletivo para vir estudar aqui na Europa. Então eu resolvi gravar esse vídeo dando algumas dicas para você que pensa em estudar no exterior. Na minha opinião, para você estudar fora do Brasil, você precisa só de duas coisas. A primeira é um certificado de língua inglesa e a segunda é um currículo bem construído. O que eu quero dizer com isso? Então vamos à primeira coisa, o certificado de inglês. O certificado de língua inglesa você vai precisar se você quiser estudar em um país de língua inglesa ou se você for estudar em um país que fala uma língua que você não fala. Por exemplo, quando eu vim estudar aqui na Itália, eu não falava nada de italiano. Então, eu apresentei a certificação de inglês e foi através dela que eu consegui a minha vaga aqui. Qual a melhor certificação de inglês? Você pode procurar a escola de inglês na sua cidade e, geralmente, são duas as opções. TOEFL, IBT e o IELTS. Eu acabei escolhendo o TOEFL IBT, porque na minha cidade não tinha o IELTS e eu teria que viajar até Curitiba, que seria um gasto a mais. Eu sei, esses testes, eles são muito caros, custam muito dinheiro, mas foi um investimento, foi um investimento que eu fiz e eu não me arrependo, porque sem essa certificação eu não teria conseguido a minha vaga aqui na Itália. Como funciona, basicamente? Não é um bicho de 7 cabeças que todo mundo diz. O TOEFL IBT, ele tem a parte falada, a parte escrita, a parte de interpretação, a parte da escuta. É uma nota que vai de 0 a 120. 120 é a nota máxima. Eu tirei 100. É considerado uma nota boa. Por exemplo, no Canadá, em algumas universidades que eu pesquisei, a nota exigida era 90. Algumas outras universidades era até menos, tipo 70. E algumas para undergrad, até nos Estados Unidos, eu cheguei a ver alguns que era nota 60. Então, não é tão difícil. Eu estudei sozinha. Eu até pensei que talvez se fosse interessante para alguém, eu poderia gravar um vídeo contando, dando dicas de como estudar pro teste do TOEFL. Qual a diferença, então, do TOEFL IBT e do IELTS? O TOEFL IBT é aceito em praticamente todas as universidades aqui na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. Quando eu pesquisei, me parece que na Austrália e na Nova Zelândia, não sei como que tá hoje, mas no ano passado e retrasado, eles preferiam o IELTS. Então, tem que pensar qual lugar vocês pretendem estudar para poder escolher qual é o melhor teste. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o IELTS é um pouquinho mais difícil o teste. Eu posso falar só do TOEFL IBT, que foi o que eu fiz. E não é tão difícil como dizem, não se apavore. Inclusive, parece que agora, com o problema do Covid, o TOEFL IBT poderia ser feito na própria casa, na sua própria casa. Então, vale a pena pesquisar sobre isso, porque talvez, se você mora numa cidade muito pequena e a escola de inglês não disponibiliza o TOEFL IBT, talvez você possa fazer na sua própria casa. Então, a certificação de inglês é isso, ter o seu certificado provando que você sabe a língua inglesa. A segunda coisa é o currículo bem construído. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente pegar o seu currículo e traduzir para a língua inglesa. É fazer uma interpretação das experiências que você teve e fazer com que aquilo seja entendível para o seu futuro orientador. Então, no Brasil, a gente tinha, pelo menos até quando eu fiz o meu mestrado, o hábito, de todo mundo usar a plataforma Lattes. Todo mundo, praticamente, virou uma rede social. Mas você saiu do Brasil, não existe mais plataforma Lattes, não existe currículo Lattes. Então, o que vocês têm que fazer é um currículo na língua inglesa, detalhando todas as experiências que você tiveram. Atenção, as experiências que você tiveram na graduação, que às vezes numa pós-graduação do Brasil é irrelevante, fora do Brasil pode ser muito valorizado. Quais? Eu quero dizer monitoria de disciplina, PIBIC, qualquer atividade voluntária que vocês fazem na graduação conta muito aqui fora. Então, não deixem de colocar tudo isso no seu currículo e fazer um currículo bem bonitinho. Eu também pensei em fazer um vídeo com um modelo de currículo que eu explicasse para vocês como é que deve ser.
Então, a primeira coisa é decidir, se você já tem em mente, um local onde você quer viver, onde você quer fazer o seu doutorado, o seu PhD. E depois disso, começar a pesquisa das universidades naquele entorno. Se você é uma pessoa que quer se jogar e não se importa de país, é melhor ainda, porque você tem mais opções, né? Depois que você começa a pesquisar as universidades, você tem que pesquisar os departamentos e os laboratórios dos departamentos, as páginas dos professores. É muito comum que os laboratórios e os professores hoje tenham um site. Ali vai ter todas as informações. Inclusive, nesses sites, muitas vezes, já tem escrito a descrição, uma vaga PhD position, available PhD position. Então, ali já vai ter uma descrição e uma vaga para um doutorado que você pode aplicar. Mas caso você não ache e você esteja interessado naquela universidade específica, naquele professor, naquela linha de pesquisa, faz como a gente faz no Brasil, escreve um e-mail para o professor. E essa parte do e-mail também é muito importante. O e-mail, ele deve ser, obviamente, escrito em inglês, mas ele deve ser um e-mail conciso, de apresentação, em que você diz quem é e diz as suas principais experiências que tenham a ver com a área desse professor, né? Porque se você não precisa ser exatamente a mesma área. Por exemplo, hoje eu faço meu doutorado numa área bem diferente daquilo que eu fazia no mestrado. Mas durante a graduação eu acabei tendo contato com uma coisa que tem a ver com o que esse meu professor hoje em dia faz. Então eu linkei essas duas coisas quando eu me apresentei para ele. Então é isso que vocês têm que fazer, buscar essas conexões para fazer aquele professor pensar, talvez realmente tenha a ver, essa pessoa interessante, tem essa experiência a mais que pode ser útil aqui no meu laboratório. E já anexado, envia o seu currículo. E aí você pode perguntar, se você não viu no site, se você não encontrou nada de vaga, você pode falar que você se interessou muito pela pesquisa nessa área e que você queria saber se não tem uma vaga de doutorado aberta para esse ano ou para o ano próximo. Porque às vezes, dependendo da época que vocês entram em contato com o professor, pode ser que naquele ano o processo seletivo já encerrou ou que não tenha vaga. Mas muitas vezes eles falam para você entrar em contato no ano que vem, que no ano que vem tem previsão de vaga. Sobre o período para entrar em contato, bom, você pode entrar em contato em qualquer período do ano, mas como eu falei, pode ser que eles só remandem para o ano próximo. Então, assim, um período que eu acho bom para entrar em contato com os professores das universidades seria entre maio, julho, mais ou menos esse período, porque vocês têm que levar em consideração que as aulas começam em setembro, outubro, né, até novembro, aula de doutorado. Então, esse período anterior que vai ter o tempo para você participar do processo seletivo. Falando em processo seletivo, na Europa, por exemplo, aqui na Itália, existem os editais que são muito semelhantes aos editais brasileiros. Então, você entra na universidade, no departamento, e vai encontrar ali um edital, que aqui se chama bando, com todas as explicações, muito confuso, porque os editais, os bandos italianos são muito confusos, então prepare-se para ter a paciência de ler, mesmo quando eles traduzem para o inglês, ainda é muito confuso. Mas ali vai ter as informações, que são os números de bolsas, se tem vaga sem bolsa, as exigências e como funcionam as datas. Atenção às datas, aqui na Itália, geralmente, o processo seletivo, ele se inicia em junho, julho e fica aberto só por um mês, só durante um mês. Então, a duração total do meu processo seletivo foi só um mês. Então, existem duas formas de você fazer a sua aplicação aqui para o doutorado aqui na Itália. Sempre vai ser através do bando, né? Porque é um processo seletivo institucional. Mas você pode fazer tudo sozinho, desde ler o edital, fazer o seu projeto, enviar os documentos. Atenção para os documentos. Os documentos, eles devem ser traduzidos na língua inglesa também. Se você não conseguir traduzir com um tradutor juramentado, você pode traduzir você mesmo e assinar com uma assinatura digital. Então, você sozinho fez a sua inscrição, pagou a taxa de inscrição, submeteu os documentos traduzidos, escreveu o projeto sozinho, enviou o projeto e aguardou, né, a data da sua entrevista, da sua defesa do projeto, fez a defesa do projeto,
Como funciona a defesa do projeto? Geralmente são 2 professores, às vezes podem ser mais. E primeiro eles vão esperar você contar um pouquinho de você, falar um pouquinho sobre você. Isso é na defesa, tá, gente? Já do processo seletivo aqui na Itália. Falar um pouquinho da sua experiência e depois você tem que explicar o seu projeto. Depois disso, eles vão fazer algumas perguntas para você relacionado ao projeto, como você pretende fazer, enfim, desenvolver aquela pesquisa. As pessoas geralmente não são especialistas no projeto que você escolheu, então fiquem tranquilos, não será nada assim tão específico que você não vai saber responder. Não fiquem muito nervosos de falar em inglês, da sua entrevista sem inglês, porque no mundo acadêmico é muito comum que no inglês falado as pessoas tenham um pouco de sotaque, ninguém fala um inglês absolutamente perfeito. Principalmente se você for tentar em algum país que não seja de língua inglesa. Por exemplo, aqui na Itália, que muitos professores têm mais dificuldade de falar inglês que os próprios alunos. Então, fiquem tranquilos, falem naturalmente que vai dar tudo certo. E daí você aguarda o resultado do edital e vai saber se passou ou não. Ou você pode, durante o processo seletivo, entrar em contato com um professor do programa, um ou mais professores, e dizer que você tem interesse em tentar e tal. E o professor, ele pode dizer para você, legal, realmente, vamos escrever um projeto, eu já tenho em mente aqui, porque eu tenho recurso para fazer essa pesquisa. Acontece muito que os professores, eles têm já o recurso para desenvolver os projetos, seja no Canadá, nos Estados Unidos e aqui na Europa. Às vezes eles até financiam a bolsa, eles pagam a bolsa do aluno. Aqui na Itália não tanto, mas no Canadá funciona muito assim. Mas o professor aqui na Itália, ele pode ser que ele já tenha aquele projeto em andamento e aí ele propõe para você, vamos escrever sobre isso, o que você acha? Então você entrou em contato com esse professor, vai ter uma videochamada para vocês se conhecerem, discutirem sobre o projeto e depois pode ser que esse professor te ajude a corrigir o projeto e te ajude na hora da submissão, orientação, etc. Mas essa você poderia pensar, é a única forma de ser aprovado num doutorado aqui na Itália, entrando em contato com um professor? Não, porque eu fui aprovada em 2 universidades sicilianas. Uma eu tinha entrado em contato com um professor e a outra eu fiz tudo sozinha. Então, não é que entrar em contato com um professor vai garantir que você entre, ou não entrar em contato com um professor vai ser impossível você entrar no doutorado. E aqui agora a dica mais importante do que a certificação em inglês e o seu currículo bem construído tenha paciência. Gente, quando eu digo paciência, enviem muitos e-mails mesmo, entrem em contato com muitos professores, porque tentar é de graça e quanto mais vocês tentarem, maior a chance de conseguir. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma estimativa de quantos professores eu entrei em contato e quantos me responderam. E eu obtive uma média de 20% de respostas. Então, façam uma meta diária. Por dia eu vou entrar em contato com tantos professores. Que depois, no final, aumentam as suas chances de conseguir uma vaga no exterior. As vagas com bolsa, só para falar um pouquinho sobre a bolsa, praticamente todo mundo aqui que eu conheço tem bolsa. Não conheci, pelo menos no meu programa, ninguém que faz doutorado sem bolsa, a não ser aqueles casos que a pessoa tem um trabalho já e resolve fazer o doutorado à parte, né? Mas todo mundo tem bolsa, e sobre o valor da bolsa, é um valor bom e muito acessível para viver aqui na Europa. Principalmente aqui onde eu estou, no sul da Itália, que é uma região que é mais econômica, é mais barato o custo de vida. Então é isso, gente. São essas 3 coisas que vocês precisam ter. Paciência, número 1, certificado de inglês, número 2, e um currículo bem construído. Assim você pode garantir a sua vaga para estudar no exterior. Boa sorte e até a próxima!